Flamengo tem jogo importante amanhã contra o Lanús. O Flamengo perdeu o primeiro jogo. Eu vou trazer o Juliano Lima para falar da preparação para essa segunda partida no Maracanã com novidades, podemos dizer assim, meu amigo? Tudo bem, Joana? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Taon. Sim, teremos novidades. E o Felipe Luiz precisa aí diminuir essa pressão, não só por parte da diretoria do Flamengo, que está cobrando por resultados, mas a torcida também, né, Joana? Bom, o Felipe Luiz vai completar 100 jogos no comando do Flamengo, vai em busca do 6º título como treinador do Flamengo, e o Flamengo vai em busca do 2º título internacional no Maracanã. O primeiro foi em 2020, na Recopa, contra o Independente Del Valle. Bom, o jogo de amanhã vai ter que reverter o resultado da Argentina. Na semana passada perdeu por 1-0 e vai ter que reverter isso no Maracanã. Hoje o Flamengo faz o último treino, agora daqui a pouquinho, 3h30, último treino antes desse segundo jogo. E ontem à tarde uma novidade, viu, Joana? Por quê? Porque o volante Jorginho voltou a treinar de forma integral. Fez musculação, depois foi para o campo treinar com o elenco, enfim, voltou a treinar. Ele que estava sentindo dores, teve uma lesão na coxa esquerda, não jogava desde a Supercopa contra o Corinthians, nessa decisão da Supercopa. Deve ser relacionado amanhã, uma ótima novidade para o técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz que não deve escalar esse time como fez no primeiro jogo contra o Lanús, Joana, colocando o Carrascal como um falso 9. Isso porque o Plata vai estar à disposição. O Plata foi expulso, não sei se você vai lembrar agora, o Plata foi expulso na semifinal da Libertadores do ano passado contra o Racing da Argentina e foi punido com 2 jogos. Cumpriu na final contra o Palmeiras e na semana passada contra o Lanús. Portanto, o Plata está à disposição. Os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, que foram poupados do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Madureira, voltam à equipe titular, reforçando o Flamengo em busca desse 6º título do Felipe Luiz, um título importante para tirar essa pressão realmente do Flamengo, não só por parte da diretoria, como eu falei, mas também dos torcedores, né, Joana? Com toda certeza. Jogo muito importante e que uma dose extra de pressão. Ju, muito obrigada pelas informações aqui no Taon. Um abraço, meu querido. Boa tarde para você. Vamos falar desse Flamengo que assim, né, venceu o Campeonato Carioca, mas a pressão, venceu ali o jogo, né, o primeiro jogo contra o Madureira, mas a pressão tá grande. Teve conversa da diretoria, do BAP com os jogadores, teve protesto, teve de tudo já. Esse jogo de amanhã é uma decisão, mas é uma recopa, né, mas ganhou áreas assim mais relevantes pelo cenário atual. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Luísa, PVC, Fabiola. Pois se a gente pegasse ali o início da temporada, eu tô me ouvindo aqui, mas agora acho que foi. Se pegasse o início da temporada e analisasse todas as competições que o Flamengo ia disputar, a Supercopa e a Recopa não eram as prioridades do Flamengo, não era que o Flamengo sempre, né, no início do ano, é o Brasileiro e a Libertadores. Ano passado, por exemplo, falaram primeiro que era só o Brasileiro, Libertadores segundo plano, aí depois não é bem assim, mas fica ali concentrado entre as duas. Mas no futebol brasileiro tudo muda. Primeiro, a pré-temporada, que o retorno da equipe principal ia acontecer só na estreia do Campeonato Brasileiro contra São Paulo, foi antecipada por conta dos resultados no Carioca. Agora a perda do título da Supercopa do Brasil deu esse peso maior para a Recopa, porque no Flamengo é assim, né? Ou é aquela figurinha que eu falo que tem no WhatsApp, né? Ou é o rumo a Tóquio ou é crise na Gávea. Não tem meio termo no Flamengo. Então o momento é de muita pressão. Como a gente vinha conversando aqui no programa, no último sábado, o BAP fez uns questionamentos, né, à comissão técnica, ao departamento de futebol e aos jogadores sobre os motivos do rendimento aquém do esperado nessa temporada. Depois, como eu trouxe na reportagem, os próprios jogadores se fecharam ali e se cobraram entre si, né, de um maior foco, maior determinação no dia a dia, nos jogos, para retomar o futebol do ano passado. Então o clima pesou para esse jogo, né? O clima ganhou muita importância a possibilidade de ser campeão da Recopa, e a gente sabe que uma derrota ou não conquista amanhã lá no Maracanã, o clima vai ficar ainda mais pesado no Ninho do Urubu, né? Pois é, isso mesmo. PVC, você ouviu o que o Braz falou? Não, ouvi. O timing... mentira! O timing do PVC... Braz, um beijo pra você, Fabiola. Um timing do PVC é uma coisa impressionante. Não, porque ele aproveitou a sua entrada, Braz,
para ir resolver questões. E aí ele voltou em cima que ele recebe mensagem, gente, no WhatsApp de primeira. E aí ele vai olhar para trazer a notícia para você aqui. Ele fica na apuração ou ele vai no banheiro. Esse WhatsApp aí é quente. Esse é quente. Esse é do bom. Assim, eu tô prestando atenção principalmente nessa última parte da questão de se tiver... A última parte você pegou. Se tiver... Não, porque é o que tá rolando com todo mundo. A gente tá rolando aqui... No Cruzeiro, no Santos... Não, na imprensa uniformizada, tá tudo, assim. Assim, se o Flamengo... Imprensa uniformizada é um bom termo, PVC. Se o Flamengo não ganhar... Você que inventou esse? Não precisa inventar. Em outras palavras, o que o Braz falou se o Flamengo não ganhar, olê, olá. O que vai acontecer no olê, lá completo? Não, a pressão vai aumentar. A pressão vai aumentar. Tá todo mundo falando isso, todo mundo tá falando isso. Em todos os lugares tá se falando se o Flamengo não ganhar... O presidente também foi lá falar também. Sim, mas o presidente tem uma parcela de responsabilidade porque foi ele que mandou interromper a pré-temporada. Então, assim, cara, ou nós tem o Boto, tem o BAP, tem o Felipe Luiz, tem os jogadores, tem todo mundo no mesmo barco. E tem a torcida. Porque não vamos perder de vista que quem gritou time sem vergonha foram 22.700 testemunhas que estavam no Maracanã no domingo. 22 mil pessoas num jogo do Flamengo, hoje, em dia, cara, não é um público que o Flamengo mereça ter. Né? Não merece receber o grito de time sem vergonha por tudo que conquistou no ano passado. Precisa reagir, todos de acordo. O Flamengo está jogando mal, ponto. Tem que reagir. Mas eu acho muito maluco você pensar na véspera de Flamengo versus Lanús. O Flamengo perdeu de 1-0 na Argentina. Se ele ganhar de 1-0 amanhã, ele vai para a decisão por pênaltis. Se ele ganhar de 2-0, ele é campeão da Recopa. E a gente está dizendo, se o Flamengo não ganhar, olê, olá. Então o Flamengo ganhou 5-1 no Independente Del Valle na Recopa de 2021, não foi? E de 2020. E depois vai ter o 4-0. A questão, PVC, é que a pressão que externamente, né, como ficou notável no jogo contra o Madureira, né, da torcida externando isso, chamando o time sem vergonha, isso é claro, essa pressão externa, mas existe a pressão interna também, né? Quando a própria diretoria colocou esse peso agora no jogo contra a Recopa. Então não é uma pressão somente externa, é uma pressão interna também. E Braz, dos próprios jogadores, né? Quando você traz a apuração de que os próprios jogadores, as lideranças ali se reuniram para fazer cobrança de que a gente tem que melhorar, as coisas não estão bem, isso é uma pressão de todos os lados, né? Do presidente, quando aparece no CT, uma figura acima, inclusive, do Boto, que poderia tentar resolver a situação ali abaixo, mas não. Vem o presidente falando, eu que vou entrar nessa história, dos próprios jogadores e, claro, das arquibancadas, né? Que muita gente critica, né? Não é injusto que você fale com um time dessa forma, um time que foi multicampeão, mas não deixa de ser uma manifestação da arquibancada, né? De como a torcida se sente. Enfim, então muita pressão por todos os lados. Fabiola, você falava sobre paciência quando a gente estava falando do Cruzeiro, com o Tite. Essa palavra também serve para este momento do Flamengo? Ou este Flamengo precisa dar uma resposta imediatamente ou já passou da hora por tudo que fez na temporada passada e pelo que está apresentando nessa? É assim, Lu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O Tite acabou de chegar ao Cruzeiro, não é uma continuidade de trabalho, tinha um outro treinador no Cruzeiro ano passado que fez um ótimo trabalho e agora o Tite está numa fase de reconstrução das suas ideias, do seu time, enfim. O Flamengo está dando uma continuidade ao que já existia. Então eu acho que é por isso, se o Flamengo tivesse trocado de técnico, enfim, eu te falaria a mesma coisa. Gente, calma. Torcedores, calma. Mas como o Felipe Luiz vem de uma temporada ultra vitoriosa, mas é continuidade do trabalho dele, então talvez ali exista um pouco de desconfiança. E PVC, o problema não é ter perdido de 1-0 na Argentina. O problema foi como perdeu. Aquele Flamengo jogando era irreconhecível. Eu não concordo com isso, né, Fabiola. Você não concorda? Não, porque para mim o X da questão é a frase do Christian Kivu, técnico da Internazionale, antes do jogo contra o Bodo Glimt.
E depois nós... Inclusive passou de fase, né? Passou. Foi para as oitavas, o bodão. O bodão. Agora já é o bodão. É o Mirassol da Europa. Maravilhoso. É uma história incrível. Não, e aí depois, assim, você vê muita gente, Fred Caldeira, eu tava vendo, admirável repórter Fred Caldeira, falando que tava sem palavras porque a Internacional vice-campeã da Europa e campeã italiana perdeu pro Bodo Glimt. 2 vezes. Na hora eu lembrei do Rosenborg. Na hora eu falei, pô, o Rosenborg, o Milan era campeão. O Milan era campeão da Champions 2 vezes na década nos últimos 10 anos e 3 vezes nos últimos 10 anos, quando caiu pro Rosenborg dentro de San Siro. E foi eliminado na fase de grupos da Champions League em 97. Aí eu falei, cara, na hora eu lembrei do Rosenborg, eu falei, vou escrever. Aí quando eu fui ver, já tinha gente tweetado, o Leonardo Bertozzi já tinha tweetado, já tinha mais gente tweetado. E você acha que a torcida achou legal, normal? Não é que seja normal, é que isso tá na história do futebol. O Lanús é um time que eliminou o Vasco, que ganhou do Vasco e ganhou do Fluminense, pelo mesmo placar que ganhou do Flamengo. E destruiu o Atlético na final. E ganhou, empatando 0-0 no campo neutro, mas no campo do Lanús, o Lanús ganhou do Vasco e do Fluminense, foi campeão de uma Sul-Americana e semifinalista na anterior. É como você fala do Bodo Glimt hoje, você vai falar o Bodo Glimt qual é? É o semifinalista da Liga Europa do ano passado. É o que disse o Christian Kivo. Os caras ganharam do Manchester City. É o time que meteu 6-1 no Mourinho. É o time que meteu 6-1 no Mourinho e é o time que ganhou do Manchester City e do Atlético de Madrid. Do Atlético de Madrid fora de casa. E aí a gente vai falar, o que é a história do futebol? Por que eu lembro do Rosenborg na hora? Porque a zebra faz parte do futebol e ela fica marcada. O que acontece? O Flamengo, é normal o Flamengo perder pro Lanús em La Fortaleza? Em La Fortaleza, eu acho o resultado normal. O Flamengo perdeu do Alcas na Libertadores. Mas como perdeu o PVC? O Flamengo estava irreconhecível em campo. Fabiola, como é que perdeu pro Alcas? Mas o que eu quero dizer é assim, o seu raciocínio tem toda a lógica. Friamente analisando o futebol. Óbvio que zebras acontecem, né? Agora, inclusive o time norueguês ganhou do Atlético de Madrid em Madrid. Exato. Né? Ganhou do Manchester City. Mas assim, vai falar para o torcedor. Como é que você explica isso para um torcedor apaixonado, milhões de pessoas que vê o time mais rico e mais poderoso do Brasil vivendo isso, jogando nada na Argentina? O time mais rico e mais poderoso da Itália perdeu para o Bodo Glimt. Eu só acho que para a torcida isso não cola. O Real Madrid, o time mais rico e mais poderoso do mundo, perdeu para o Osasuna. E aí perdeu agora, mas perdeu para o Corinthians na Supercopa também. Começou o ano muito mal. São alguns resultados juntos desse O Real Madrid chegou a um ponto que decidiu trocar o Xabi Alonso. Sim. Sim. Mas é um problema, né? É um problema. Você tá corroborando com o que a gente está falando. Não, tudo bem. Chega uma hora que não dá. Fala, gente, tá demais. Esse time não pode jogar assim. Se é esta hora, então troca. É isso. Mas essa questão central a gente precisa voltar a lembrar que no futebol, como no mundo, se ganha e se perde. É a história do texto original do Barão de Coubertin, em 1908, que ele diz, continua com o Brás, que eu vou achar. Tá bom. Eu vou achar o texto, que o texto é muito bom. Ô, Brás, a gente tá falando aqui, né, sobre ganhar e perder, que faz parte do futebol, é aceitável, não é? Enfim, quero saber como é que isso tá por parte da torcida. A torcida já mostrou que não tá aceitando muito, né? Mas nesse jogo de amanhã, qual você imagina que seja a recepção da torcida? É uma torcida que vai apoiar o time o tempo inteiro ou que no início já vai ter cobrança? Qual é o termômetro nesse momento da torcida do Flamengo por aí? Assim, primeiro de tudo, são esperados mais de 60 mil torcedores no Maracanã. As vendas estão voando, embora os ingressos estejam muito caros, a venda está voando. E certamente, aí, muito possivelmente, teremos um recorde de público do ano do Flamengo. E assim, sim, diferentemente do ambiente que foi encontrado no jogo contra o Madureira, que foi de muito protesto, o ambiente amanhã vai ser de apoio. Pelo menos ali durante os 90 minutos, ou se não acontecer algo muito inesperado ao longo da partida, o ambiente será de apoio da torcida ao Flamengo. Agora, complementando só a questão do PVC, o Flamengo é uma torcida que ficou, vamos dizer assim, mal acostumada desde 2019, que tirando 2023,
todos os anos comemorou pelo menos algum título. E muitas vezes títulos importantes. É difícil para o torcedor do Flamengo ele levar por essa linha de que, beleza, perdeu para o Corinthians. Embora o Flamengo, no papel, tenha um time mais forte que o Corinthians, é o Corinthians, é um grande time, um dos maiores do Brasil, junto com o Flamengo. Agora, e aí vai para uma outra competição contra o Lanús, que não é um time grande, considerado grande da Argentina, e perde do Maracanã com mais de 60 mil pessoas. Acho difícil o torcedor do Flamengo levar numa zebras acontecem. Acho que o torcedor do Flamengo vai